E aí, professor, tudo bem? Somos alunos da Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Itapetininga. Estamos no quinto semestre e estamos tendo aula com o senhor de TCM-M5, no qual a gente pegou na nossa apresentação para apresentar um pouco da convecção natural. Bom, somos o aluno Paulo Fernando e a Ana Salcela que iremos apresentar para o senhor. Bom, mas primeiramente vou detalhar um pouco sobre os objetivos da nossa apresentação, que é compreender os princípios fundamentais da convecção natural, explorar exemplos práticos no dia a dia e aplicações da engenharia, e mostrar alguns cálculos matemáticos para a gente entender um pouco também sobre a convecção natural. Bom, mas primeiramente, o que é a convecção natural? A convecção natural é um dos três modos de transferência de calor. Como visto anteriormente na sua matéria, existem três modos. Um deles é a condução, o outro a convecção e o outro a radiação. Mas nosso foco nessa apresentação do slide será a convecção natural, que também tem duas convecções. Tem a convecção natural e a convecção forçada. Qual é a diferença delas? Bom, a convecção natural, também conhecida como convecção livre, é um mecanismo ou tipo de transporte de massa e calor, no qual o movimento do fluido é gerado apenas por diferença de densidade no fluido, que ocorre devido a gradientes de temperatura, não por qualquer fonte externa. Bom, convecção natural não depende de força externa, convecção forçada depende. Um exemplo que é utilizado na convecção forçada é o motor. Bom, para explicar de forma mais resumida, convecção natural os componentes mais pesados, mais densos cairão, enquanto os componentes mais leves, menos densos subirão. Um exemplo que eu estou utilizando é uma panela de água quente. É uma água, no caso, a água está sendo fervida no fogão normal, onde a água fria ela está descendo, que ela é mais densa, né? Enquanto a água quente ela é menos densa, ela acaba subindo para a superfície. Essa é a convecção natural. Bom, primeiramente, vamos entender a lei de resfriamento de Newton, que é uma equação básica utilizada na convecção, tanto na forçada quanto na convecção natural. A equação básica é Q, que é igual à taxa de transferência de calor, que vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área da superfície de troca de calor, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito, que é a temperatura do fluido longe da superfície. Bom, os coeficientes de transferência de calor por convecção, que é o H, é uma medida que depende de vários fatores, incluindo propriedades do fluido, o tipo de fluxo, se ele está sendo laminar ou turbulento, e a geometria da superfície em contato com o fluido. Bom, o H, que é a convecção, ele se difere da convecção convecção forçada. Então essa é a diferença. É no H que tem essa diferença dos dois, convecção natural e convecção forçada. Bom, um exemplo prático do dia a dia de convecção natural é o ciclo da água. Como a gente pode observar na imagem, quando chove, cai no rio evapora e novamente ele faz as nuvens. Isso é um exemplo bem prático de convecção natural. O outro exemplo, visto naquela imagem anterior, é a água em uma panela e as correntes oceânicas. Isso é bem curioso, no qual as correntes quentes elas ficam mais na superfície, enquanto as correntes geladas elas ficam abaixo, bem embaixo lá no mar. Então, as correntes quentes sempre estarão na superfície do mar, enquanto as correntes geladas estarão embaixo. Agora, um exemplo prático da engenharia mecânica são os componentes elétricos, os componentes eletrônicos, o sistema de resfriamento. Hoje em dia, é essencial ter um sistema de resfriamento para não superaquecer os componentes eletrônicicos, como processadores e dissipadores de calor. Esse método utiliza a convecção natural para dissipar energia térmica. Quando esses componentes aquecem,
o ar quente ao redor dele sobe, sendo substituído por ar mais frio, que ajuda a manter a temperatura baixa e evitar o superaquecimento. Com isso, os equipamentos de hoje em dia acabam durando mais, né? Tendo uma durabilidade maior através desse sistema e não acabam não estragando. Se não tivesse esse sistema de resfriamento, os equipamentos eles não conseguem ter uma eficiência na sua para ele trabalhar, no caso, ele acaba sendo bem prejudicado na parte de durabilidade também. O equipamento acaba perdendo a vida útil dele e não consegue desempenhar um papel como ele deveria com esse sistema. E o radiador, radiadores domésticos, no caso, que eles são os radiadores que utilizam em sistemas de aquecimento em residências e edifícios e funciona através de convecção natural, que a água quente circula dentro do radiador, aquecendo o ar ao seu redor, que sobe e é substituído por ar mais frio, promovendo uma circulação de calor eficiente no ambiente. Esses dois são exemplos que foram utilizados na engenharia. Eles utilizaram os métodos da convecção natural para construir esses produtos, no caso. Agora a Ana vai dar mais detalhes sobre as matemáticas da nossa convecção natural. Bom, boa noite, professor. Aqui é a Ana. Espero que o senhor esteja bem. Vou dar continuidade aqui à parte mais prática do nosso trabalho, tá? Bom, primeiramente aqui dando uma introduzida ao assunto, né, da matemática da convecção natural, tá? A lei de resfriamento de Isaac Newton, ela é um princípio fundamental na transferência de calor e ele descreve a taxa de resfriamento ou de aquecimento de um objeto em relação à temperatura ambiente, que seria a temperatura infinita. Ela foi formulada pelo Isaac Newton no início do século XVIII. Essa lei ela é muito utilizada em diversas áreas da ciência e engenharia, incluindo a análise de processos térmicos em sistemas mecânicos, eletrônicos e industriais. Inclusive, eu vou dar dois exemplos bem usuais aí, tanto no dia a dia, né, sistemas eletrônicos, quanto industriais. Vou dar um exemplo de uma situação da empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa fundição e vai ser bem interessante esse exemplo que eu vou colocar aqui pra gente. Bom, primeiramente a gente tem essa fórmula, tá? E, bom, o princípio básico, né, dessa lei, ela afirma que a taxa de variação da temperatura de um corpo ela é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio ambiente. Em outras palavras, né, quanto maior a diferença de temperatura, mais rápida vai ser a transferência de calor. Então, a equação que transcreve essa lei, ela é dada por dt sobre dt é igual a K, que é uma constante, vezes a variação de temperatura, né? E onde dt sobre dt é a taxa de variação da temperatura do objeto ao longo do tempo, T é a temperatura do objeto em um determinado momento, T infinito é a temperatura do ambiente e K é a constante de resfriamento, que ela depende das propriedades do objeto e das condições ambientais. Então, cada objeto ele vai ter a sua constante de resfriamento. Depois a gente tem essa fórmula. Essa fórmula nada mais é do que a solução dessa outra fórmula aqui, tá? E ela é muito interessante porque ela tem um fator tempo, que às vezes a gente precisa saber isso, né? Isso é muito importante. Até no exemplo que eu vou dar aí, você vai ver que é muito importante, tá? E aqui o T é a temperatura do objeto no tempo T. T0 é a temperatura inicial, né, do objeto. T infinito é a temperatura ambiente. K é a constante de resfriamento e T é o tempo. E aí a gente tem a fórmula que é mais usual, né, que a gente usa bastante em aula, que é a fórmula mais direta, né, onde que é a taxa de transferência de calor, H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, A é a área de superfície de troca de calor, Ts é a temperatura da superfície e o T infinito, temperatura ao longo da superfície, temperatura ambiente, tá? Bom, aqui o primeiro exemplo que eu coloquei, o que seguiu o raciocínio do Paulinho, né? Eu peguei um cálculo aí de uma ventoinha, né, do cooler do computador para resfriar o processador, que é um componente que esquenta muito. Inclusive o meu gabinete, o meu computador aqui em casa, ele tem 3 ventiladores na frente e tem um bem em cima do processador. Mas vamos fazer o cálculo como se fosse um só, tá?
Bom, aqui a gente tem os dados, né, que já estão fornecidos. O coeficiente de transferência de calor vai ser 50 watts por metros quadrados vezes Kelvin. A área de transferência de calor vai ser 0,01 metros quadrados. É o tamanho padrão aí do processador, né? A temperatura da superfície, que vai ser 80 graus Celsius. Em média, essa é que ele atinge no máximo, que não é muito bom, porque senão a velocidade cai muito. E a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, assumir. Bom, aí a gente já pode usar essa fórmula direto, né? Do Q. Mas, primeiramente, a gente tem que converter os valores, né? Porque essa fórmula usa todos os valores em Kelvin. Então, temperatura ambiente vai ser 298 Kelvin. A temperatura da superfície do processador vai ser 353. E o ΔT vai ser 55 Kelvin. Bom, aí a gente vai ter os dados que a gente vai utilizar na nossa fórmula. Vamos fazer a conta. 50 vezes 0,01, que é a área, vezes 55 é o ΔT, a gente vai ter 27,5 watts. Eu achei interessante fazer também aqui uma calculadora online, tá? Onde eu fiz aqui em Python, tá? Coloquei aqui as variáveis, a gente vai declarar os valores dela. Aqui a gente tem a conta que o programa deve fazer. E aqui o cálculo do quê? Primeiro aqui o cálculo de variação, né? Da temperatura. E aqui o cálculo final. Então a gente vai só adicionar os valores aqui. O H a gente sabe que é 50. A área a gente sabe que é 0,01. A temperatura da superfície a gente sabe que é 353 Kelvin. E a temperatura do infinito a gente sabe que é 298. Vamos mandar ele rodar aqui. 27,5 watts. Exatamente aquilo que a gente colocou aqui. Bom, o segundo exemplo que eu separei aqui pra gente é um exemplo que, assim, eu vejo muito lá onde eu trabalho, na indústria, né? Eu trabalho numa indústria de fundição, na Metsu. E lá a gente faz peças fundidas em areia de cromita resinada. E além de saber a taxa, né, o coeficiente de transferência de calor, aliás, além da gente saber o que é a taxa de transferência de calor, a gente tem que saber o tempo também, por uma questão de planejamento, né? Porque a gente não pode simplesmente desmoldar aquela peça enquanto ela tá quente. É a mesma coisa que você querer desenformar um bolo enquanto ele ainda tá quente. Ele vai ter algum problema, né? Ele vai rachar no meio, vai acontecer alguma coisa. Com a peça não muda, é o mesmo raciocínio. Então a gente tem que saber essa taxa, mas a gente também tem que saber o tempo. Então aí a gente vai utilizar outra fórmula também. Mas primeiramente vamos fazer aqui o quê? Bom, aí a gente tem o coeficiente de transferência de calor sendo 30. A área de superfície do molde eu peguei 2, tá? A temperatura do molde aí eu assumi que é 600 graus Celsius e a temperatura ambiente eu assumi que é 25 graus Celsius. Bom, convertendo esses valores nós vamos ter 298, que é, né, temperatura ambiente, 873 graus Kelvin e o ΔT 575 Kelvin. Resolvendo essa conta, aqui a gente faz essa multiplicação e a gente vai ter 34.500 watts ou 34,5 kW. Também posso fazer isso aqui na nossa calculadora para a gente checar se está tudo ok. Deixa eu só fazer. Bom, vamos lá. O H era 30, né? A área é 2. Temperatura da superfície 873. E a temperatura do ambiente 298. E aqui a gente tem 34.500 watts, ou 34,5 watts. Bom, após isso, a gente pode fazer o cálculo do tempo, que é o que mais importa pra gente, né? Pela questão de planejamento. Aqui a gente pegou os dados que nós já tínhamos. O que mais a gente vai precisar nesse tipo de análise é a temperatura final, né, que você vai assumir, a massa do molde e o calor específico, que cada objeto também tem o seu, né? Bom, resolvendo esse cálculo, primeiro a gente precisa saber o constante de resfriamento.
Nós vamos fazer o H vezes a área dividido pela massa vezes o calor específico. A gente aí vai ter esse valor de 0,00075 segundos elevado a menos 1. E aí a gente vai direto para o cálculo do tempo. Bom, resolvendo esse cálculo, a gente vai ter esse valor em segundos, ok? 63,26,67 segundos. Porém, a gente precisa desse cálculo em horas, tá? Então, a gente só faz essa conversão. Bom, aqui eu também tenho um outro exemplo em um outro compilador. Esse compilador aqui, ele não consegue importar a biblioteca, então eu abri um outro. Mas, basicamente, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A única coisa que muda é o formato da conta que a gente vai fazer, porque é outra fórmula, né? Mas, basicamente, a gente vai declarar as variáveis, né? Depois eu pedi para ele fazer o cálculo da constante para mim. Depois eu já pedi para ele fazer o cálculo do tempo. A única diferença é que aqui eu importei a biblioteca, porque a gente precisa fazer um cálculo de ln. E depois, por último, eu pedi para ele fazer já o conversor para horas, né? De segundo para horas. E aqui a gente vê que o cálculo vai dar exatamente igual tá lá, né? Aqui tá 1,75 por questão de arredondamento. Bom, então é isso, professor. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado clara a nossa explicação. Achei interessante colocar 2 exemplos bem cotidianos e práticos. Acho que deu para ver que esse tipo de análise é muito importante e vai seguir a gente aí ao longo da nossa jornada no nosso trabalho na indústria. E é isso, professor. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.